Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu creio que é só pela graça que estamos aqui. Vocês creem assim também? Amém. É pela graça. Se alguém nunca achou isso, mas já dá a dizer graças a Deus. Amém. Só nesse período em que estamos a acordar e vir você com constipação, graças a Deus. Acordar sem você amanhecer enquanto está no hospital com criança, com a esposa, com o seu esposo, é graças a Deus. Estamos num tempo muito difícil. É por esta razão nós temos vindo aqui. Quando alguém é oferecido alguma coisa, ele também replica por muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Então nós não temos nada que dizer a Deus, se não virmos a dizer Ele, graças a Deus, o Senhor seja louvado. Tá certo, irmãos, vamos nos colocar de pé para lermos a nossa Bíblia. Nossas escrituras para hoje estão em Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao 24. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Vamos lendo primeiro Gênesis capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, vamos começar no versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso nosso Pai Celestial, com grande gratidão nós te damos graça nesta tarde, por estas almas que lutaram. Não é fácil deixar as casas para vir aqui. Foi a primeira batalha por causa dos trabalhos, os vizinhos e mais os afazeres, mas dispensaram tudo, vieram porque eles souberam que há um Deus que precisa eu ir agradecer. Recompense-lhes, Pai, em tudo o que eles querem. É a minha oração. O Senhor lembra deles em qualquer momento, mesmo na aflição deles, tristes como não. O Senhor esteja com eles. São seus filhos. São esses que o Senhor morreu no Calvário para redimir a eles mesmo. Perdoa cada iniquidade. No nome precioso do Senhor Jesus, abençoe os seus lares, seus esposos, suas esposas, seus filhos. Abençoa, Pai, a cada um deles, no nome precioso do Senhor Jesus. E lembra os que estão enfermos, os que viajaram. A tua mão esteja em todos os lados, cuidando deles. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. Muito obrigado, irmão. Bom, nesta tarde eu quero falar acerca, mais ou menos, deste gráfico, que de facto eu não vou querer descrever o gráfico como o gráfico pensamos, mas é algo muito importante que nós vamos aprender neste gráfico aí. Olha só o tema como está, a Bíblia. Olha só que está a pirâmide, Bíblia que escreveu Enoque. Isto não foi um pensamento de atribuir isto aí, mas
Para os que têm as mensagens do profeta, vocês vão notar isso na mensagem A Crueldade do Pecado e a Pena que Custou para Afastar o Pecado de Nossas Vidas. Seu parágrafo 43, o irmão Branham disse assim: o que ele está fazendo? Ele pergunta, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. Deus, a primeira Bíblia que já foi escrita nos céus, o zodíaco. Se vocês forem a perceber, o irmão Branham recebeu muitas críticas quando ele estava a ensinar as coisas sobrenaturais. Porque, de fato, as coisas sobrenaturais não são compreendidas com a mente humana, mas precisa uma mente revelada para capturar as coisas sobrenaturais. Vocês vão encontrar, se forem a lembrar, eu preguei na rádio dizendo que a primeira escola de Deus foi a natureza. A primeira escola de Deus foi a natureza. Se vocês forem a ver, o Jó compreendeu a morte e a ressurreição através do sol. Ele disse, o sol nasce, ele observava, chegava ao meio-dia e à tarde. O que admirava Jó é que ao amanhecer estava um pouco fraquinho, e ao passar 10 horas até 14, estava quente até suar. Mas o que é? E depois desse período, parece que já está baixando a temperatura. Então aquilo criou muita curiosidade para o Jó. Ele foi ver que, afinal de contas, esse lado que ainda é fraco, das 5 horas, 6 horas, 7 horas, é um bebê tão fraquinho. Mas quando chega aos 10 anos, a criança fica agitada. Aos 10 anos, porque é o momento de agitação das células. O sol começa a reagir e, claro, a temperatura aí começa a aquecer às 12. Já é uma pessoa adulta, já tem pensamento. Né? Aquece mesmo, aquece, né? E esta tarde já é velho, não tem nada, já cansou toda a energia, então está a despedir a energia e vai descansando. Ele entendeu isso, mas no dia seguinte, quando aparecia, ele entendeu. Afinal de contas, quando a pessoa nasce, cresce, envelhece, morre e ressuscita. Foi o zodíaco que ele entendeu, o céu. E vocês sabem que o profeta revelou, dizendo às estrelas, como Deus havia prometido a Abraão, que multiplicaria os seus filhos como estrelas, como a areia do mar. Ele entendeu tudo isso. Entendeu Judas acerca de nuvens, como ele descreveu. E entendeu como uma folha lança, as árvores lançam suas folhas, e as flores murcham, acendem. E aquilo o profeta disse foi a primeira Bíblia que Deus escreveu, antes desta que nós temos. E só que o que me impressionou, o irmão Branham aponta a pirâmide que construiu Enoque como a segunda Bíblia. Então, ele diz assim, no parágrafo 44 da mensagem que eu já anunciei, o profeta disse, a segunda Bíblia que foi escrita por Enoque e colocada na pirâmide. E no parágrafo 45 da mensagem Sempre Crueldade, a terceira Bíblia que foi escrita e a última é esta aqui. Amém? Esta é a terceira e a última que Deus escreveu. Mas essa conhecemos. A natureza, pelo menos, já tenho pregado por tantas vezes. Amém? Eu creio que vocês entendem. Sempre passo dali o nosso evangelho. Dificilmente pregamos e não passamos por coisas sobrenaturais. Mas a única coisa que eu acho que precisei me dedicar tanto para poder pregar ao povo é acerca da segunda Bíblia, que é a pirâmide. E se olharmos a pirâmide, dificilmente alguém pode acreditar que ela é Bíblia autêntica. Mas olha uma coisa, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 287, o profeta diz assim, agora, meu desejo é que estudem esta pirâmide. Seria bom compará-la com as escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Não vá unicamente estudar, mas ponha em obra. Tome sinceramente para si mesmo.
Não diga, foi maravilhoso ler sobre isto. Para mim também foi maravilhoso. Porém, ouvir e receber são duas coisas diferentes. Nós temos pregado a segunda Bíblia. Foi a pirâmide que escreveu em nós. Toda a gente, glórias a Deus. Ouvimos aí e terminamos. Descreve lá. Como é que é a Bíblia mesmo? O que declara esta pirâmide? Tem tudo o que é da Bíblia, porque Bíblia é Gênesis, Apocalipse, tem tudo ali. Agora, o profeta disse, não leia a pena e diga glórias a Deus. Para mim também lia e dizia, isto é maravilhoso. Mas há duas coisas. Uma coisa é ouvir, uma coisa é ouvir e entender. Agora, uma coisa que temos para mostrar, o profeta diz assim, Enoque, parágrafo 124, mensagem, o primeiro selo, Enoque tipifica a noiva, como não bastasse. Enoque tipifica a noiva. Noé passou pelo período da tribulação e sofreu e se tornou um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus com a fé do rápido. Apenas começou a andar e subiu aos céus e foi para casa, sem nem mesmo ter provado da morte. Nunca morreu de modo algum. Este é o tipo de nós, os que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos ou estorvaremos aquele mesmo tipo de pessoas que estão dormindo, que são os nossos queridos que partiram, que caíram no sono por causa da idade humana e no estado da era humana. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos. Eles estão dormindo, amém? Eles estão dormindo, não mortos. E a única coisa que se necessita é que o noivo os despertem. Sim. E nós que estivermos vivos, permanecermos, não impediremos aqueles que já foram dormir. Pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E uma coisa a destacar, para ainda vermos, olhem e prestem atenção. Se vocês forem a ver, o profeta disse, Enoque, quando construíram pirâmide, primeira coisa, eles disseram, não colocaram essa coroa que hoje tem aqui. E essa coroa aqui, vocês estão vendo. Então, construiu e deixou uma vaga só aqui. Disse, por que isso aconteceu? Se vocês forem a ver Enoque, em Gênesis, se calhar muito antes mesmo, e era em Gênesis, se forem ver, primeira mão, eu não posso, a Bíblia é um pouco difícil para você colocar isso em ordem, mas olha uma coisa que você tem que ver, no capítulo 5 que estamos lendo, que ele andou com Deus e foi embora, no capítulo 6, Deus ficou triste e destruiu o mundo. Estão vendo bem? E Malta Abraão, todos aparecem no capítulo 12, para lá à frente do Gênesis. Agora, olha uma coisa. O Enoque, antes mesmo dele partir, na construção desta pirâmide, ele já havia mostrado a fé. Ele já havia mostrado o que diz a Bíblia, o justo viverá da fé. E ele, como foi justo com Deus, ele foi para Deus, não aprovou a morte, mostrando que o justo viverá da fé. E ele, na mesma fé, ele estava a mostrar à igreja vindoura que não há nada que pode se iniciar no cristianismo se não iniciar por crer. Porque a Bíblia em Marcos 16, versículo 15, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. E quem crer ser batizado será salvo. E quem crer é a fé. Aquele que aceitar da fé, o princípio do cristianismo está no crer. Não está no ouvir, não. Está no crer. E Enoque, ele mostrou que o justo viverá da fé.
O princípio de tudo, o princípio de todo fundamento é a fé. E ele, nesta pirâmide, demonstrou, não há outro requisito que pode sentar em cristão quando não tem a fé. Quando não tem a fé, dificilmente o cristão pode receber o que ele pede, porque ele não tem fé. Para receber o que ele pede, tem que encontrar a fé. Tem que encontrar a fé. Então, a promessa tem que vir onde está a fé. Ela não pode vir de qualquer maneira. Ela tem que ter a fé. Por quê? Porque a fé, como estão vendo, ela é a base de tudo. É a base de virtude. Como vai ter poder? Eu desejaria de ter um poder para expulsar os demônios. Mesmo você não ter fé. Porque os demônios disse, serão postos as mãos e serão expulsos. Precisa ter fé, você que ora. E você que recebe a oração, ter fé que o que eu estou pedindo, vou receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem esta fé, a oração há de vir sentar em cima da sua fé. E isto funciona. A virtude há de vir em cima da sua fé. Não era possível ser curada a mulher que tinha fluxo de sangue se ela não tivesse fé. Ela disse, se eu tocasse veste dele, a minha situação estaria resolvida. E Cristo não tinha mais, disse, mulher, a tua fé, está vendo? Trouxe esta cura. A fé de Enoque é que trouxe o rápido. Não foi outra coisa, não. A fé do cristão é que traz a resolução do seu problema. Então, Enoque, mesmo não conhecendo a vinda do Novo Testamento, ele viu o Novo Testamento à frente. Ele, quando construiu a pirâmide, ele não colocou pedra de esquina. Sabe por quê? Porque essa pedra aqui, angular, representa Cristo. Agora, se ele tivesse colocado, era uma mensagem que dizia Jesus já veio. Mas ele, quando construiu, não terminou, deixou assim, mostrando que no vindouro viria o Cristo, que assentaria sobre a sua igreja. E ele deixou, irmão Branham, por mais que eles fizeram sem entender, mas isto estava a mostrar aquilo. E ele daí disse que a vida cristã precisa ter também um conhecimento. Mas é verdade, nós temos um perfeito conhecimento. E pelas Escrituras nós entendemos, isso não é Bíblia. Creio, eu, as pessoas que têm entendimento espiritual dizem, isso não é Escritura. Isso não é Bíblia, isso não está escrito, isso não é Deus. Mesmo se, escute, mesmo se você nunca leu a Bíblia, nunca o quê, mas Deus colocou o suficiente senso no seu coração, que este que acusa, isso não está certo, não. Isso não está certo. Senão Deus, se salvasse as pessoas por conhecimento, ciência, os brutos não seriam salvos. Nós temos as mães que não pisaram na escola. Mas se formos a ver, até também diz que não, eu estou guardando o cabelo por causa da palavra. Tem este entendimento. Por quê? Porque já teve a fé. E o conhecimento tem que vir sentar em cima da virtude. Agora, olha, o profeta diz assim, nessa mensagem, a estatura do varão perfeito, parágrafo 239, e aqui, em nosso próprio país, ele era dos Estados Unidos da América, vocês sabem, dizendo, as coisas que dizem e fazendo críticas destas coisas, irmão Branham, quando já estava a ensinar as coisas, já estavam criticando, como é possível ele, Branham, ensinar a Bíblia, um que nem foi à escola teológica, um bruto, um analfabeto como aquele. Eu li uma parte no YouTube, estava a dizer assim, este não é ele que cometeu o Branham, vocês que defendem que Branham é profeta, não é ele de dizer que Deus escreveu a primeira Bíblia em Zodíaco, Zodíaco tem nada a ver com escritura. Eu disse, cegueira total. Criticar coisas que não sabem. Mas é verdade que o que o irmão Branham descreveu sobre o Zodíaco, há alguma coisa que, quando ele prega, isso não joga com a nossa fé? Ele diz que o sol representa o homem, e a lua representa a mulher, e a lua recebe o raio solar de quem? Do sol, e daí dá a sua luz.
E a mulher recebe do marido, daí dá a luz. A lua representa a igreja, representa a mulher. A mulher toma conta quando o marido está ausente. E ele disse assim que, como também a lua toma conta da ausência do sol. E para dizer que ele não tinha nada a ver, esse foi o erro. Eu disse autêntica cegueira diabólica. É autêntica mesmo, cegueira. E ele, quando estava ensinando isso na América toda, os teólogos estavam reprovando ele. Mas olha, o profeta diz assim, eles criticam estas coisas e logo o seu próprio dinheiro, Estados Unidos da América, diz, eles criticam essas coisas. Só para ver no dólar americano, que é esse que está falando do seu dinheiro, testifica que o seu selo do universo completo é Deus. Eles negam Deus, mas no seu dinheiro tem pirâmide, se vocês forem a ver, tem pirâmide no dólar americano. E aí no pirâmide, se vocês olharem com atenção, tem o olho de uma águia. O Branham diz, eles negam, mas eles mostram que todo o completo universo pertence a Deus. Eles não entendem. Vem, você, o olho ali, sobre a pirâmide, esse é o grande selo. A pedra de coroa nunca foi posta sobre a pirâmide e não entendia por quê. Eles não colocavam, não sabiam por quê. Eles só faziam e deixavam assim. Porque a pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. Agora, olha, parando ainda mais ali, neste dólar americano, um dos segredos, o irmão Branham fala que a águia representa o profeta. Eles não entendiam, só fizeram aquele dinheiro, colocaram aquele olho de águia, e a águia representa o profeta. Eles não sabiam que qualquer dia Deus lhes visitaria os Estados Unidos da América por um profeta, que foi o irmão Branham. Fizeram a coisa sem entender, mas Deus estava escrevendo ainda a sua mensagem através dos incrédulos. E olha só aqui, no parágrafo 240, agora, na construção deste edifício, que é a pirâmide, esta estatura, começamos com o fundamento da fé. Logo, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora, que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo. E é a potência de cada uma destas coisas. Sim, senhor. Agora, aqui, no desenho entre cada degrau, há umas ondas. Cada degrau, esse risco aqui. É isso que eles chamam aqui, há uma onda. Há uma onda. E que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldá-lo. Para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Olha, aqui quando essa pirâmide estava sendo construída, disse, essas pedras, quando assentavam, nós para assentar os blocos, mestre sabe, eles põem uma massa aí, não é? De cimento. Depois leva o bloco, coloca em cima para assentar. Mas essa pirâmide, quando ela estava sendo sentada, não havia massa para poder ser larga massa para assentar uma pedra de outra. E o profeta diz que uma pedra de outra, quando se assentava, não havia espaço que uma lâmina podia enfiar e entrava. Não havia esse espaço. E ele disse que essas pedras ajustavam bem, de uma forma que não deixava espaço. Agora, olha, o que você pode entender nisto? E disse que elas foram assentadas até ao ponto em que ela chegou à frente e se estreitou. Estava se estreitando por quê? Eu quero te dizer uma coisa. Olha só como terminou a última era. A última era termina por ser amor. Estamos juntos? Se a igreja não for amor, se uma mulher não for amor, e o homem não ser amor, não traz filhos. Esta é a questão que vocês têm que entender. De facto, a igreja tem que se estreitar, chegar e total ser amor. Deixa eu
pegar o natural. Vocês sabem que a primeira coisa para vocês verem a união, os casamentos, a mulher tem que ser cheia de amor. Quando ela tem amor, então o homem também é cheio de amor, é onde se une. Onde não há amor, não há união. Vocês têm essa prova. O amor tem que unir, e o único objetivo. Não se une para só como unir, não. Ele tem um objetivo. E o Cristo, quando ele querer vir, ou na hora da sua vinda, ele tem que encontrar que a igreja já é completamente amor para se unir com o seu amor. Agora, olha uma coisa, disse, enquanto essas pedras assentavam uma da outra, ela não deixava fogo. Quando alguém tem a fé, tem virtude, tem conhecimento, tem temperança, nenhuma incredulidade, mesmo que os pagãos se levantem, vem contra ele, nenhuma coisa pagã entrará na mente. A mente é completamente torna virgem, fechado para qualquer incredulidade. É por esta razão que vocês vão encontrar, irmão Branham disse, por que Deus não usou uma senhora para nascer Jesus? Por quê? Ele poderia ter vindo através de uma senhora. Disse não, ele estava a buscar duas coisas. Uma mulher virgem e uma mente virgem. E agora, o profeta disse assim, a primeira grávida não surge ventre, minha esposa tem barriga. Disse não. Quem pode definir? A primeira grávida surge na mente. Não existe nenhum amor que é praticado sem que a mulher é enchida a mente. Primeiro é enchida a mente que recebe a grávida, daí concretiza-se o ato. E aí gera seus filhos. E o que acontece com esta palavra? A fé, disse a fé vem por o quê? Por ouvir. A palavra quando é pregada, ela engravida a mente do cristão. Aí já nasce a fé para crer a palavra. Isso crê. Isso é a verdade. Então, isso aqui foi a autêntica Bíblia. Foi a autêntica Bíblia que pregou Enoque. Se o povo saber, ele disse, andando por esta fé, você pode ser raptado sem ver a morte. Olhando para a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, começando por versículo 14, o Paulo não disse acerca da ressurreição dos mortos, e aos que forem ser encontrados vivos serão arrebatados. Está aqui Enoque. Enoque mostrou isso aí. Pela fé andei até ao rapto, sem ver a morte. Pela fé. E Enoque, ele tinha esta fé, tinha virtude, tinha conhecimento. Ele tinha uma temperança se proibindo, ele tinha paciência com Deus. Escute, quando lemos, disse 500 anos. E nós temos 500 anos. Temos quantos anos na mensagem? Não, do nascimento. 300 e tal anos são do seu nascimento. Veja, gerou filhos. E geralmente Deus nunca mencionou as filhas. Só fala assim, só, gerou filhas. Filhos e filhas. Os filhos que vem mencionado, gerou fulano, mas as filhas nunca foram mencionadas. E aqui, uma coisa mais clara que vocês devem olhar. A pirâmide, ele estava a mostrar as 7 eras da igreja. Ele mostrou Esmirna, ele mostrou Pérgamo, mostrou Sardes, mostrou a Odisseia, nesta pirâmide. Vocês creem assim? Ele mostrou as 70 semanas de Daniel, ele mostrou a vida da pedra de coroa, há de vir um dia. Ele mostrou que a igreja terá que crescer. Na medida que um cristão tem a fé, tem virtude, tem paciência, praticamente ele chega a descer amor. Quando chega ao nível de ser amor, ele já é louco pelo marido, já é louca pelo marido. Certo? Vocês não estão me entendendo, parece. Quando chega ao nível de ser cristianismo, é o que disse Paulo, sou louco com Jesus. Sou louco, suporte a minha loucura. Ele já era louco. Poderá dizer alguém, essa não presta, deixa, ela não pode casar com esse, ninguém vai aceitar. É verdade, né? Ninguém vai aceitar. É por esta razão, poderia ver os apóstolos mesmo na tribulação. Paulo, como louco pelo amor de Jesus, disse, não vejo o que vai me separar deste amor.
Glórias a Deus. Nem a tribulação, nem a morte, nem o sofrimento, nem a nudez, nem falta de comer. Quando uma mulher está cheia de amor, nem olha, nem até prefere cozer roupa com aquela agulha antiga. Mas se o gajo é nice, ele é nice. Não sai, ele é meu nice. Viu? Não ausenta nada. Mas quando for ausência, exigir é que não tem amor. Mas quando é amor, é nice tudo. Glórias a Deus. Isso é tão profundo que vocês podem ver. Agora, a igreja, na medida em que ela cresce na fé, ganha virtude, disse, ela se confina. É isso que vocês já vão ver, que até o mundo te despreza. Você não é deste mundo. Usa como ovelha, faz como isso, não se pinta. Não se... Quer dizer, ela pode lançar, o mundo pode lançar tudo o que quer para você. Mas isso nem te muda. Sabe por quê? Estás apaixonado demais por Cristo. Amém. Isso não te muda nada. O amor está por excesso. Quando o amor está quente, você é surdo para as amigas dizer, este moço também não é bobo, você. Eu amei ele. Nós também ficamos cegos. Até o pai pode dizer, nada. Você diz, quem vai lá sou eu. Não são vocês. Sou eu. Agora, o que tem sucedido? O Espírito Santo tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja. E nos 7 mensageiros da igreja, começou aqui, onde foi fundada a igreja. Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por Senhor ou por São Paulo, em Éfeso. Sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, virtude. E o mensageiro foi Irineu. E aquele homem não valente que susteve o evangelho que pregou Paulo. A era seguinte da igreja foi Pérgamo. E Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martins. E logo em Tiatira temos Columba. E aqui está tudo desenhado. Depois de Columba, as eras das trevas. As eras das trevas começa já de Sarden. E o mensageiro Lutero. Aleluia! Glórias! Depois, Filadélfia. Piedade, que foi Wesley. Santidade. Lutero disse, o justo viverá da fé. Agora, se Lutero prega no Novo Testamento, o justo viverá da fé, ela foi só pregada com quem? Enoque já tinha pregado. Se hoje dizem precisa virtude, vamos parar. Virtude foi falada onde? Jesus é que disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém. Leiam Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém, até que do céu recebeis a virtude do Espírito. Mas Enoque já tinha falado, a igreja precisará de ter virtude. E a virtude virá através do Espírito Santo. Agora, olha, o conhecimento tinha que ver com Martins. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Examinei as Escrituras. Não é conhecimento? Quem não tem conhecimento, como vai examinar as Escrituras? Conhecer a verdade. Precisa ter um conhecimento para conhecer a verdade. E esta verdade vos libertará. Temperança é total proibição. Ele não aceita nenhum domínio humano. Ele tem que ter uma convicção. Ele não aceita nenhum domínio. Todo o Antigo Testamento já estava escrito, já estava congestionado nesta pirâmide. É o que disse o profeta. Não importa dizer que glórias a Deus, é maravilhoso ouvir que pirâmide foi a Bíblia. Precisa estudar com calma e perceber. E perceber que, de fato, esta pirâmide, ela tem uma referência bíblica. Agora, olha, ele diz assim, logo a santidade veio com Wesley. Seguidamente temos o amor fraternal em Laodiceia. E nós queremos que a grande mensagem de Elias, foi de Laodiceia, né? Quando a segunda vinda recorrerá à terra. Aqui está os termos. Aqui as temos 7 eras da igreja, 7 degraus. Deus edificou sua igreja,
formando cada pessoa à imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo. A glória e o poder de Deus descendo por esta pirâmide para soldá-la. Agora, quero ler o que Paulo disse aqui em Hebreus capítulo 11, começando com o versículo 32. Sempre que leio isto, me sinto comovido, o profeta afirma. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões. Qual é a promessa que eles alcançaram? Quando tiveram esta fé que falou Enoque. Quando tiveram esta fé que tiveram Enoque. Vocês podem ler comigo? Tá bom. Eu quero uma coisa muito essencial aqui. Se puder ler comigo, vamos pegar o Marco 16. O Marco capítulo 16, versículo... Eu quero aí ver também se pego o 16 outra vez. Marcos 16, o seu versículo 15. Olha o que diz a Bíblia aqui. Essa é uma batalha. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Está a mostrar a fé, não é assim? Será salvo. Mas quem não crer será condenado. Vamos no 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. E aí disse: pegarão nas serpentes. E se beberdes algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano alguns. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, olha a promessa aqui. Este Paulo diz assim: e o que diremos? O que direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, o que fizeram, por onde eles passaram. Mas como a Escritura estava a dizer, mesmo pegarão nas serpentes pegarão em serpentes, mesmo se vos derem algumas coisas venenosas para vos matar, não vos fará dano algum. Olha essa promessa aqui. Ele diz: apagaram a força do fogo. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza. Tiraram forças na batalha, mas a Sansão, isso, né? Esforçaram e puseram em fuga o exército dos estranhos. E as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Expulsarão os demônios, beberão coisas mortíferas, não lhes farão dano algum. Alguns foram fervidos com azeite, mata João, mas eles escaparam de todo o fio da morte. Então, o irmão Branham disse, a base disso estava edificada sobre a fé. As mulheres receberam os seus defuntos pela ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Vem? E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Mesmo com isso, eles não tinham nada que aceitar o mundo, porque ele tinha totalmente a temperança. Mesmo toda a tribulação não poderia convencer eles para largar o cristianismo. Não havia meio. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas, cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou provando a Deus algumas coisas melhores a nosso respeito, para que eles, se nós não fossem aperfeiçoados. Agora, o entende você? Parágrafo 258. O entende você? Todos estes que morreram através das eras estão nos esperando
É por esta razão que tem se falado daquelas almas que estão embaixo do altar. Às vezes, parcialmente passamos, aquelas almas que estão embaixo do altar foram dadas vestes brancas e foram dito para que esperassem até que os outros passem pelo mesmo. Mas, real conteúdo disto, o profeta diz nessa mensagem, com atenção, todos estes que morreram através das eras estão nos esperando, e estão dependendo de nós. Eles estão dependendo de nós. Então, esta igreja, o profeta põe entre parênteses, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. A igreja de Laodiceia, que somos nós, é a única que deve chegar à perfeição. A fé ainda não tinha chegado à perfeição em Éfeso. E aqui vamos encontrar Esmirna não atingiu a perfeição, porque a perfeição era para vir ser amor, ser estreito. Oh. Deixa eu descer um pouco no profundo. Vocês sabem que nós somos produto de amor? Creem assim também? Nós somos produto do amor. E a igreja onde vir, no tempo que ela vai chegar, de ser amor, eles receberão o produto do amor. Eles vão receber Cristo. Eles vão receber o Filho amado. E olha, esta igreja de Laodiceia tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. E ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que esta igreja chegue à perfeição. Estão vendo? As almas que estão embaixo do altar. Os nossos entes queridos que já partiram, eles não vão voltar se nós chegarmos à perfeição. Nós temos, não é pela nossa força. Escuta, o irmão Branham chegou a dizer tipo assim, disse, se Deus criou uma célula para nascer um filho sem concurso humano, ele pode criar as condições de você ser nascido espiritualmente no reino do céu sem precisar de condições. O irmão Branham chegou nesse ponto. Se o filho veio sem concurso, se ele criou as condições para vir o primeiro filho, ele pode criar condições para você ir ao rápido sem você saber qual é a condição que podia. Olha aqui, ele está esperando de nós para que cheguemos à perfeição. Porém, quando Cristo em verdade vem, e você notará que, escute, na hora em que Cristo há de vir, o irmão Branham falando, você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais. É verdade, é muito mais estreito que como está aqui no desenho. Porque no fim chegará até como a ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será a mesma classe que foi no princípio. Porque quando volta esta pedra angular, tem que, e as pirâmides têm uma pequena abertura, onde assenta a coroa. Esta abertura é que a pirâmide era construída até aqui. Não tinha esta pedra angular. E eles deixavam esta abertura, e o profeta está dizendo, esta abertura, eles sem saber, mas tem um tamanho da base igual de quem? Da pedra angular. E se vocês forem a ver, se ajustou. Por quê? Porque aqui veio a ser amor, veio a ser a palavra. Se a igreja vir a ser a palavra, ela vai ajustar com quem? Com a palavra. Então o irmão Branham disse, em nenhum dos momentos Deus vai casar com a denominação, porque ela não é a palavra. Escute uma coisa. O irmão Branham disse, Deus usou várias táticas para apanhar o Satanás. Isso só para os filhos revelados. Ele disse assim que, como o diabo veio enganar Eva, antes de Adão conhecer a sua esposa, então Satanás enganou, a serpente enganou a Eva. E disse que a Eva já estava grávida antes de ser conhecido com quem? Com seu esposo Adão.
Agora, olha a vertente. Deus, para poder pegar, porque a Bíblia é muito assim. Para Deus pegar, para Jesus pegar calcanhar do diabo, ele foi usar a mesma tática. O Espírito Santo engravidou a Maria antes de José também conhecer. É certo? Creiam nisso? O que o irmão Branham explicou. Este veio, aproveitou uma virgem, restaurou antes do marido conhecer. E ele, o que fez? Ele tinha que vir também por meio de uma virgem. Antes do marido conhecer, essa estava grávida, essa estava grávida. O irmão Branham disse, a diferença, sabe qual foi? É que um filho veio por meio da dúvida e o outro filho veio por meio de seja feita a tua vontade. Foi a resposta de quem? Maria, né? Isso como que será possível, uma vez que não conhece o homem? Disse o Espírito Santo te cobrirá. Não precisa homem, mas o Espírito Santo te cobrirá. Glórias a Deus. Escutem. Disse, precisas de um homem. O que pensava? Irmão Branham, se o diabo já tinha vindo dizer, você será possível ser homem? Então, ao mesmo tempo, o Espírito Santo disse, não precisa homem isso. O Espírito Santo te cobrirá. Então, disse, olha, a Maria naquele momento, irmão Branham, ela já estava grávida. Desde o tempo em que ela teve esta fé de crer, ela já estava grávida. Agora, é aqui onde está dizendo, essa igreja terá que se estreitar ao ponto em que a coroa, quando vier, ela deve assentar exatamente. Minha pergunta é, como é que nós recebemos esta mensagem? Já tinha um fundamento positivo no nosso coração. Já tinha algo que, de fato, Deus viu desde antes da fundação do mundo, que nós aceitaríamos. De que jeito? O irmão Branham disse que cada estrela no céu representa alguém que está aqui na terra. E ele disse, se a sua estrela lá não se firmou do lado de Deus, aqui na terra não vai crer esta Bíblia, você, quando é pregado. Mas se a sua estrela ficou firme do lado de Deus, quando é pregada esta mensagem, você tem que abraçar. Porque você está a receber, está a reconhecer o que você lá abraçou. Todas essas demais pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas até ao ponto que não se pode colocar nem uma folhinha de navalha. E pensa, tonelada, você não sabe como as colocaram, porém foram construídas. E aqui em cima, onde se assenta a coroa, a pirâmide mesma, o corpo de Cristo, terá que ser afinado. Esta é a razão da nossa pregação, às vezes serem fortes, porque a Bíblia diz, o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser afinado. Não é simplesmente algum credo, doutrina ou alguma coisa pela qual temos passado, mas terá que ser algo tão perfeito como Cristo, para que quando ele vier, ele e aquele ministério se una perfeitamente. Quando ele vier, ele tem que encontrar a noiva, que é esta base, tem um ministério semelhante ao de Cristo. O ministério semelhante de Cristo. Se o Cristo punha as mãos sobre as pessoas, eram curadas, a noiva terá que fazer. Agora, só para vocês verem, olhem o ministério do irmão Branham e o ministério da noiva. O ministério do irmão Branham, nenhuma coisa que se parou diante do irmão Branham que ele não soube. O ministério do irmão Branham foi identificado com ele. Quando você lê a mensagem, há de encontrar que a Bíblia dizendo, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Irmão Branham era normal numa audiência como esta, dando nunca audiência, mas ele te descrever a tua vida e tudo o que estava a pensar. É verdade? Agora, olha, irmão Branham compara, disse, olha, se esse ministério que estou aqui usando não é igual com o ministério que aconteceu nos dias de Elohim, quando foi visitar Abraão. O Elohim, com a cabeça voltada para a tenda, mas sabia o que estava dentro do coração de Sara.
E ele disse que o ministério, aqui, o Mambrana, nessa mensagem, estatua do varão perfeito, o ministério da noiva terá que ser semelhante ao ministério de Cristo, para que quando ele vier, se una. Se o ministério de Cristo ressuscitava os mortos, o ministério da noiva também ressuscitará os mortos. Então virá o rápido e acessarão ao nosso lar celestial. Há 7 requisitos para alcançar a estrada de Deus. A estatura de Deus. Há 7 requisitos para alcançar a estatura de Deus. Há 7 eras da igreja, pelas quais Deus tem trazido a igreja para obter estes requisitos. E Deus usou 7 mensageiros para esta obra. Ali tem 7, 7 e 7. O 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. E o 3, o número perfeito de Deus. Então, aqui temos 3 e 7. 3 vezes. Parágrafo 289. Tem que se acrescentar estas coisas à nossa fé, para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo. Estamos unidos, juntos, por amor celestial, o temor de Deus e reverência profunda e respeito em nossos corações, um para com o outro. Devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs, não tendo nenhuma descortesia, nenhuma outra coisa, mas que o viver puro por meio do Espírito Santo. Vivamos juntos em paz, como cristãos. Caminhemos com fé, deixemos que a virtude de Deus o encha, deixe que a ciência de Deus governe quando for uma questão de bem ou mal. Quando o dia lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disso. Escute, quando o dia te apresenta algo que não é bíblico, o profeta disse, a parte disto. A parte disto. Quando o dia te apresenta algo que não é escriturístico, afaste disso. Agora, na mensagem à festa das trombetas, parágrafo 98, agora, em ordem para ter a noiva, como a pirâmide, como isto vai se tornando a minoria o tempo todo, por toda a extensão de Lutero, Wesley, Pentecostais, e então a pedra de coroa em cima dela é tão afiada, e a cada uma daquelas pedras são perfeitamente colocadas juntas. E nós não sabemos ainda como eles fizeram aquilo, mas são tão perfeitas, colocadas juntas naquela pirâmide. Não estamos ensinando sobre pirâmides agora, estamos apenas. Enoques e outros as construíram há anos atrás. E elas continuam como símbolo. Enoque e os outros construíram essas pirâmides. E o profeta diz, essas pirâmides continuam a ser o nosso símbolo. E ele continua a ser o nosso símbolo. Da mesma forma que o sol nasce, não é nosso símbolo, da morte, do nascimento, crescimento e a ressurreição. Ele diz, da mesma maneira como o sol é o nosso símbolo quando nasce e se põe, do mesmo modo que a árvore deixa cair a sua folha, a sua vida deixa a folha cair, mas ela aparece outra vez, é o nosso símbolo, não é? Então, ele vai continuando, volta outra vez, como o peixe e o gado e tudo mais simbolizam isto. Aquelas pirâmides se firmam como um símbolo também. Essas pirâmides representam a estatura de um homem completo, mas é autenticamente uma Bíblia. Ela não tem nada o que você pode dizer. Ela já apresenta a morte e a ressurreição. Ela já apresenta a alfa e o ômega. Vocês creem assim? Amém. Ela já representa a alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ela já mostra tudo. Pirâmide, o princípio e o fim. Agora, vamos vendo aqui uma coisa. Paulo escreve, ou primeiro vamos com
Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque. Abacuque escreveu: o justo viverá pela fé. E Enoque viu isto vindo no futuro, antes de Abacuque escrever. Enoque já tinha visto. Haverá povo que será salvo pela fé, não pela lei. Pela lei ninguém poderia ser salvo. Mas ele viu pessoas sendo feitas justas por causa de quem? Da fé. E Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 17. Porque não me envergonho, glórias a Deus. Pergunto eu. Se o Paulo disse não me envergonho, em que espaço da fé está aqui? Espera lá, vamos lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora, minha pergunta é, o Paulo disse, não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não me envergonho de nada. Não me envergonho. Não, eu já tenho fé. Por que não se envergonha? Porque quem tem fé pode ser reprovado, ele não tem vergonha. Ele tem vergonha? Isso não será possível nascer se você já é velho. Aquilo não poderia enfraquecer Sara. Não poderia enfraquecer Abraão. E eles foram justificados pela fé. Está vendo? O Paulo disse, não me envergonho por este evangelho. Não me envergonho nem por pouco. Nem por pouco. Mesmo que as pessoas me chamem o que querem. E aí no 17, porque nele, escute, porque nele o quê? Nele, neste evangelho, nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. E ele repisa isso em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, e é evidente, é claro, não é? É com certeza, é verdade. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Agora, eu volto, olha Enoque como foi muito espiritual. Ele poderia ter colocado os 10 mandamentos como base, mas ele anulou em todos os 10 mandamentos, ele foi colocar o quê? A fé. Mostrando o que disse Paulo aqui, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, aí no 12, ora, a lei não é da fé. Significa, se ele colocou a fé aqui, a fé está no Novo Testamento. Amém? A fé foi colocada no Novo Testamento. E Paulo disse assim, ora, a lei não é da fé. A lei, se ele não colocou lei porque a lei não era da fé. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Se o homem conseguir viver com esta lei, ele poderá ser salvo. E ele não viveu na era da lei. E andou através da lei e foi salvo. Vocês creem assim? O Antigo Testamento foi lei. Andou com a lei e com esta lei será salvo. E ele disse, mas as eras vindouras, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou do mandamento, ou de maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No 14, porque a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Pela fé. Eles foram dito, fica em Jerusalém até que recebais a virtude do Espírito Santo. Aguardaram. Ficaram ou não? Agora escute, disse pela fé
eles aguardaram até receber a promessa do Espírito Santo. Quando eles foram dito, vão aguardar em Jerusalém, não foram prometidos para receber Europa. Foram dito isso? Não foram prometidos dinheiros. Só foram dito, vão esperar para receber o joelho. Para receber o joelho. E eles ficaram a aguardar. Mas como o Espírito Santo tinha prometido para receber a promessa foi do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu para entregar-se naquelas pessoas. Agora, em Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39, onde vamos fechando, porque necessitais de paciência, amados, a Bíblia diz, precisa de nós termos a paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, escute, primeiro termos o quê? Paciência. Se termos paciência e depois de acabarmos de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro é termos paciência com Deus. Eu volto ainda a repetir, parece que aí dá bem, hein? Eu creio que os que se casaram primeiro foram prometidos. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas já até quando, pai? Estou cansado de esperar. Em casa dos meus pais, já estou triste. Estou cansado de esperar. Mas teve paciência. E a paciência acabou ganhando a promessa. Qual foi a promessa? Eu te casarei. Pela fé e sua paciência, você alcança a promessa. Pela fé e a sua paciência, você alcança a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito, primeiro tem que mostrar essa paciência. Porque depois de haver feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Depois desse tempo de paciência que vai esperar, o que há de vir, há de vir. Depois de ter essa paciência, Abraão e Sara, o que estava prometido para vir, não chegou? Depois de termos essa paciência, se a gente esperar com fé e calma, o que nós fomos prometidos, vamos alcançando. Agora imaginemos que se eu tivesse vindo aqui na era que o meu pastor Agostinho Mtunzi me mandou aqui, vai pregar na beira. Aqui estava só dois casais aqui. Estava o irmão Gaspar, estava o irmão Somier. Esses outros ainda não eram nascidos. Vamos ver. Se eu tivesse tido já preguiça, pessoa deles não estão convertendo nada lá. Pessoa deles, não estão convertendo nada lá. E nós, a maioria do número dos irmãos que começaram conosco já não estão aqui. Vocês sabem disso? Já não está aqui. Se todos estivessem aqui, isso estaria cheio 2 vezes ou 3 vezes. Não estou a mentir, 2 ou 3 vezes. Mas escutem, sabe por que não perdi fé eu? Ele me disse assim uma coisa ministerial. Ele disse, irmão Jerônimo, eu quero te dizer uma coisa. Você lembra de uma coisa? Quando você estiver a pregar, se um dia ser pastor, você quando nasce na vida física, não morre filhos. Eu disse, mas o pastor está falando porque eu perdi filho. Eu disse, morre, pastor. Disse a mesma coisa. Na vida espiritual, você vai converter e vão desconverter. Significa são defuntos também esses. Mas vão parar de nascer, morto ainda, trazer outros filhos. Então continua pregando. Eu disse, afinal o ministério tem segredo. Tem segredo. Então, é isso que está dizendo aqui. Necessidade de paciência. Para que depois de havendo feito a paciência, você alcançará o que a promessa diz. Depois de você ter a paciência, você alcançará tudo o que você precisa. Porque no 37 de Hebreus 10 diz, porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, este justo se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não pode recuar, irmão. Estão ouvindo, minhas irmãs? Não recue a vossa fé. Pare com esta fé. Eu gostaria de ter uma fé como
como disse Jó. Aquele grande fundamento, se vocês precisam ter fé 100%, pegue de Jó. Jó jurou mesmo morrer, eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo morrer eu. Não estou preocupado. Mas ele disse como? Escute as palavras dele. Se eu morrer, eu verei. E de fato as duas coisas não aconteceram para Jó? Aconteceram, né? Ele morreu e depois de morrer não viu Cristo? Olha só. Ele disse, necessita de paciência. E nesta paciência alcançareis o que vocês desejarem. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Nós somos aqueles que creem para a conservação da alma. E eu, para te dizer uma coisa, o irmão Branham disse, Maria não tinha sintomas. Quando foi dito que terá filhos, disse, não tinha sintomas que... eu aqui já parece que já estou sentindo que está a pular o bebê. Disse, não tinha sintomas. Leia a mensagem, a palavra falada é a semente original, a segunda parte. Leiam aquela mensagem. Disse, não tinha sintomas que poderia dizer que, mas acho que já está, o quê? Grávida. Acho que já estou grávida. Disse, não tinha sintoma, mas porém assim, ela tinha fé que havia de nascer o Salvador. Disse, por isso foi ao encontro da prima. Prima, tive boas novas. Agora pergunto, você já foi também para a prima? Quem já foi para a prima dizer para vizinho, tenho boas novas? A promessa do rápido, já ouviu também isso? Já foram também isso? Então aproxima a vizinha. Aproxima a vizinho. E você diz, olha, aqui, você já leu também essa promessa? E depois disso aqui vai haver uma tribulação. A morte vai alcançar o mundo. E como vai se escapar? Já se preparou? Então, é isso que nós somos as pessoas que, de fato, creem para a conservação da alma. E Abraão foi feito justo só por fé. Eu sempre tenho pregado a mesma coisa. Não é porque foi muito bom Abraão. Abraão fez umas coisas que, se eu descrever aqui, vai anoitecer. Uma das coisas que quero destacar, ele tinha sido dito que não poderia sair de Jerusalém. Abraão foi dito assim, não deveria deixar a terra de Palestina. Escute bem, não devia deixar a terra de Palestina. Foi dito assim, não pode. Problemas como não, você não pode sair. O irmão Branham disse, veio o teste para Abraão. Quem conhece esse teste? Esse teste foi da seca, entrou grande fome. E quando ele levou Sara, onde foi cruzar já com Melquisedeque já. Ah, não. E quem? Abimeleque. Está vendo? Disse, aquilo vinha testar a fé de quem? De Abraão. Porque ele foi dito, deveria estar na Palestina. E na hora que ele estava a sair na Palestina, era a hora que a Sara já estava transformada, já prestes para receber o quê? Veja como isso é profundo. Não sei se vocês estão a descer comigo no Espírito. Abraão estava a abandonar a Palestina, no lugar onde foi dito, fica aqui. Estava a abandonar a Palestina. Na hora em que já a mulher estava sendo transformada para receber o filho. A igreja tem que permanecer na palavra para não se afastar, enquanto o tempo está prestes para recebermos Cristo. Mas mesmo assim, irmão Branham disse, Deus não permitiu que Abraão ficasse fora. Ele só deveria voltar à Palestina para receber o quê? O filho. E o que aconteceu? Ele tinha que voltar para a Palestina para receber o filho. E da mesma maneira, se ainda há filhos que andam fora, Deus não vai permitir, às vezes, esse rápido. O Branham diz como é. Está atrasado porque ele está a lutar com que essa igreja chegue à perfeição. Não é certo? Então, que ele quer aperfeiçoar com ele, essa igreja, às vezes é você. Então, é esta luta que ele está a fazer. Retardar como não retardar. Mas ele conhece o ponto certo. Para pegar os filhos e colocar em linha.
Ele não quer perder nenhum. Ele disse isso: todo aquele que está nas minhas mãos, ninguém das minhas mãos tirará. E irmã Branham disse assim: olha, você já entendeu o que está nas mãos? Tenta pôr uma moeda aqui. Pô. E o ladrão quer tirar esta moeda. Para tirar esta moeda, o que faz primeiro? Ele primeiro tem que lutar com esse punho, não é certo? Tem que lutar com este punho para ele alcançar este valor que está lá dentro. Então, o irmão Branham disse: Satanás não vai tirar filho de Deus das mãos sem primeiro ferir Deus. Se ele é potente, primeiro tem que ferir Deus para alcançar o filho. E ele disse: se fizer isso, ele será salvo também. Sabe por quê? O filho, para estar nas mãos, ele entrou por batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E Satanás não passa por esse todo o processo. Por isso já é difícil para alcançar o filho. Porque se diz que o filho está selado pelo Espírito Santo, não é certo? Está vedado, está coberto. E para ele alcançar o filho tem que ferir o Espírito Santo. Para o Espírito Santo sentir dor, largar, ele pegar o filho. O que não pode ser possível. Então, é isso que está a dizer aqui. Porque necessitas de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Amém. Deus vos abençoe, irmão. Se o Senhor permitir, nós estaremos juntos depois da próxima semana.